Sejam muito bem-vindos aqui, amados, à Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né? Na verdade, a política ela se vincula, obviamente, ao Sistema Nacional de Alimentação e Nutrição e ela atua dentro de um mecanismo que nós podemos chamar de multifatorial, né? A questão que se vincula os alimentos e a nutrição, ela é multifatorial e ela muda, inclusive, no tempo e no espaço, né? Se você pega o histórico, né, da alimentação e nutrição e da segurança nutricional e alimentar brasileira, você vai perceber que na década de 70, 80 e até mesmo na década de 90, você tinha um sério problema com a falta de alimentação e com uma alimentação sem segurança alimentar. Com o passar do tempo, né, essa segurança alimentar ela teve uma amplitude, né, os alimentos chegaram à mesa, chegou, né, à mesa do brasileiro, né? Mas isso gerou um outro problema, ou seja, gerou, por exemplo, a obesidade. Então, quando nós falamos sobre a política de alimentação e nutrição, né, nós estamos falando de um alimento com qualidade e de uma quantidade adequada desse alimento ah, ah, com esse quantitativo específicos. Então, nós podemos afirmar, e isso é extremamente importante, que a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela segue uma ação multifatorial, tá? Multifatorial. Ela tem vários fatores que devem ser levados em consideração na hora de serem analisadas. Dentro desse mecanismo, nós temos as diretrizes que vai relacionar ela, né? E aí você vai ter essas diretrizes organizadas por esse princípio básico aqui, que é bem importante. E você vai perceber que nós estamos falando de vários fatores, então, né? Então, a primeira coisa é a organização da atenção nutricional, né? Como é que funciona essa organização da atenção funcional, né? Ela vai ter um ciclo. Quando eu tenho essa organização da atenção nutricional, então eu organizo a atenção da nutrição, eu vou gerar como diretriz a promoção de uma alimentação adequada e saudável. Então, primeiro eu organizo a atenção e aí depois eu faço uma promoção dessa alimentação. Ainda dentro dessa organização, eu faço a vigilância alimentar e nutricional, algo fundamental para garantir a segurança alimentar em nosso país. Depois disso, eu ainda faço a gestão das ações de alimentação e nutrição, né? Faço aí as ações de alimentação e nutrição em nosso país. Perfeito? Então, uma gestão voltada aí para as ações de alimentação em si. Obviamente, como nós estamos falando de um sistema, e a gente jamais pode esquecer isso, né? Nós estamos falando que você vai ter que ter a participação e o controle social. Daí, a formação dos conselhos, né, nacionais, estaduais e municipais, de segurança alimentar e nutricional e até mesmo da sociedade civil organizada participando sobre este processo, participando sobre esse elemento, né? Depois, nós temos ainda a qualificação da força de trabalho adequada para essa demanda, né? Então você vai ter que, obviamente, ter pessoas formadas atendendo um estudo continuado sobre essa demanda voltada para a política nacional de segurança alimentar, né, e nutricional em nosso país, né? Para que haja essa qualificação, é óbvio que você tem que ter pesquisas, estudo, né? Pesquisas voltadas aí com inovação, conhecimento em relação a essa alimentação e a esse nutriente. E por fim, mais ou menos importante, o controle e a regulação dos alimentos, né? Que é o conjunto de todos eles, né? O controle e a regulação dos alimentos, né? Quando alguém chega ao mercado para adquirir um determinado alimento, né? Aquela pessoa que lá está, ela pressupõe, né, que aquele alimento tem uma segurança alimentar e que ela pode adquirir. Por quê? Porque organismos públicos garantem a ela que aquele produto é adequado para o consumo humano.
né? O máximo que aquele cidadão vai se preocupar é em olhar a data de validade. É o máximo que ele tem que se preocupar. O restante, o Estado brasileiro, em relação a essas práticas dessa política, precisam voltar para este aspecto, né? Quando a gente fala sobre essa política, ela inicia no Brasil primordialmente com maior força em 99, né? Mas nós vamos ter uma ação editada em 2011, né? 2013 também tivemos aí algumas ações específicas, mas a de 2011 é a primordial em relação a esse mecanismo, que vai, na realidade, gerar o que nós precisamos entender em relação à alimentação e em relação à nutrição. Esse estudo, obviamente, isso eu quero muito que você preste atenção, está direcionado ao Sistema Único de Saúde, porque o alimento é um dos fatores, né, do processo saúde e doença do ser humano. Como assim, Kennedy? Hoje nós entendemos a saúde humana de uma forma biopsicossocial. Então, a saúde humana ou a falta dessa saúde, ou seja, a doença, tem 3 grandes áreas das suas ações. A bio, ou seja, a biológica, a psicológica e a social, a relação que essas pessoas têm com a sua sociedade, né? Então, quando a gente fala sobre o alimento está muito forte vinculado às 3 ações propriamente dito. O alimento está vinculado à questão biológica, o alimento está vinculado à questão psíquica, né? E o alimento também está vinculado à questão social, ou seja, cultural, em relação àquela atividade alimentar. Daí a ideia e a importância de criar meios para educar a população brasileira sobre o alimento adequado para fim de saúde. Isso é feito mediante vigilância, promoção, prevenção e cuidado integral no campo da saúde, evitando, ou melhor, conhecendo pelos menos, os agravos relacionados à alimentação e nutrição. Agravos, Kennedy, por exemplo, a obesidade. A obesidade é um agravo, não é relacionado. Nós precisamos conhecer esse agravo em relação a isso. A diabetes é um agravo em relação a uma alimentação. Quando nós conhecemos esse processo, nós podemos criar meios utilizando próprios alimentos para dar melhor qualidade de vida às pessoas, sendo assim, gerando assim o combate à iniquidade, ou seja, o combate às diferenças dentro dessas pessoas. Isso é extremamente importante para o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em nosso país. E um desses pontos, como nós vimos, e se encontra aqui no 3, é a vigilância alimentar e nutricional. Aqui, fortemente, nós temos o trabalho das Visas, né? Nós temos aqui o trabalho da Anvisa, das Visas estaduais, fortemente voltado para essa vigilância, né? É necessário fazer uma vigilância aos alimentos e à nutrição desses alimentos. E aí, quando eu falo dessa vigilância, a gente pode abrir o leque para várias coisas. Desde ali do agrotóxico, né? Que pode ser utilizado nas lavouras, como que eles podem ser utilizados, tem agrotóxico que pode ser jogado por avião, qual é que não pode ser jogado por avião, qual é que tem que jogar diretamente ali na terra, né? Então, você tem várias formas de segurança, qual é o teor ali do agrotóxico que pode ser colocado, se é adequado ao ser humano, se não é, se esse produto vai passar ali por algum tipo de transformação genética, se não vai, se isso prejudica o ser humano, se não prejudica. Tudo isso há uma necessidade de acompanhamento para que estes alimentos se tornem adequados ao consumo humano e garanta, obviamente, a sua saúde como um todo, a sua saúde integral como um todo, né? E é exatamente por isso que todo o processo de vigilância alimentar e nutricional, ela não pode ser dada
isoladamente. Ou seja, eu não posso fazer a análise somente e exclusivamente no alimento. Eu tenho que fazer no alimento, mas eu tenho que fazer em relação ao meio ambiente que está em volta daquele alimento, eu tenho que fazer em relação primordialmente a todos que irão consumir aquele alimento, crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, né? Fazendo assim uma avaliação integrada sobre ele e sobre a segurança que aquele alimento nos oferece e a nutrição que aquele alimento nos oferece, né? E isso é algo extremamente importante dentro do Sistema Único de Saúde de nosso país. Perfeito? Então, é uma ação primordial para esse processo, essa segurança para a nossa atividade. Ok. Dentro desse mecanismo, né, de vigilância alimentar, nós também temos a vigilância epidemiológica, né? Chamadas nutricionais, produção científica, entre outros processos de vigilância, de investigação e acompanhamento desse trabalho para o nosso meio. Por exemplo, a vigilância epidemiológica, ela pode, dentro das questões epidemiológicas, conhecer ali alimentos que tenham fungos que podem prejudicar um determinado grupo de pessoas e gerar doenças em outras pessoas. Então, há, obviamente, um trabalho voltado para proteger a sociedade brasileira do processo alimentar como um todo, tá? E para fim dessa prova, nós não podemos esquecer de forma nenhuma que todo o processo de alimentação e nutrição, e quando a gente coloca isso juntamente com a palavra segurança, nós estamos falando da questão, e isso é muito importante, de uma palavrinha chamada adequada e uma outra palavrinha chamada saudável. Traduzindo, não basta oferecer o alimento, mas sim deve-se ter o alimento adequado e saudável. Não basta que as pessoas tenham condições, e que bom que elas têm, de adquirir os seus próprios alimentos, mas que elas tenham acesso a alimentos adequados e saudáveis. E que elas tenham uma educação, uma cultura para fins da compra desse alimento saudável e adequado. Isso é extremamente importante no processo alimentar brasileiro, né? Então, por isso que nós temos essa política, e essa política nacional de alimentação e nutrição, ela está dentro de um eixo maior chamada Política Nacional de Promoção de Saúde. Eu não tenho como separar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição da Política Nacional de Promoção da Saúde. Não tenho como fazer isso. Ela se encontra dentro desse processo, tal demanda, tal ação. Perfeito? Então, é um direito, é uma característica voltado aí para a alimentação de nosso país, porque uma boa alimentação gera uma boa saúde. É por isso que a gente fala que a saúde ou a doença, ela se ocasiona por multifatores. Uma delas, obviamente, é a alimentação, uma outra delas, obviamente, é o exercício físico ou a falta dele, né? Uma outra delas, obviamente, é o transporte público que essa pessoa tem ou que não tem, né? Se tem água potável, se não tem, condições sociais, aonde que ela vive, se ela vive num local que se tem ali tratamento sanitário ou se não tem, né? Então, você tem vários fatores que levam o processo saúde e doença. É um fator multifatorial, né? Uma questão multifatorial ali. Seja macro ou seja micro, né? E aí você tem algumas formas de pensar nesses multifatores, né? Uma forma internacional que eu gosto muito é a macro ou a micro. Você tem fatores macros que influenciam na minha saúde e tem fatores micros que influenciam na minha saúde. O alimento em si, que é o nosso foco, ele está mais vinculado ao micro, né? Está mais vinculado ao micro, com um pedacinho no macro que é a questão cultural, né? Por exemplo, no Brasil, comer arroz e feijão é uma questão cultural, né? Você vai no mercado, você compra arroz e feijão. É uma questão cultural, não tem muito o que fazer, é uma questão cultural, né? Então, isso aí já é um fator mais macro.
Né? Agora, micro, eu posso não comer arroz e feijão e ter um outro tipo de alimentação, se assim eu entender que é bem bom para mim, mediante ali uma indicação de um nutricionista ou qualquer coisa nesse sentido. Perfeito? Então, há um processo voltado para esse estudo. E como que isso deve ser realizado? Como que essa promoção da saúde e alimentação adequada deve ser realizada na vida da população? Ela deve ser realizada mediante ações públicas e privadas, né? Mas sempre voltadas, para políticas públicas. Políticas públicas voltadas para o processo de alimentação. Né? Políticas públicas, que já eu posso te dar alguns exemplos. Tá? Posso, sem maiores problemas. Né? Atualmente, escolas, né? Tem uma alimentação que, em tese, é balanceada. Que algumas escolas, públicas ou particulares, têm lanchonetes. Lanchonetes, para os jovens ir lá e comprar os seus lanches. Existem regras em vários lugares no Brasil, leis, que proíbe, por exemplo, que venda produto industrializado. Ou seja, não pode vender refrigerante naquele local. Né? Isso são políticas públicas que ajudam no processo educacional. Né? E isso é algo muito importante quando a gente fala sobre o patamar da saúde, da responsabilidade da saúde. Né? Criação de ambientes favoráveis à saúde, nos quais o indivíduo e a comunidade possam exercer comportamento saudável. Né? Posso te dar exemplos também. Um exemplo muito bom aqui no DF é a construção das academias, né, populares que ficam aí na rua, né, lugares para você passear, para você fazer corrida. Né? Isso é muito importante. Né? Infelizmente, nem todas as regiões administrativas no Distrito Federal tem, mas é algo extremamente importante nesse processo. Reforço da ação comunitária, né? A comunidade incentivando isso, né? Incentivando essa ação. E sim, eu posso falar que a comunidade incentiva isso com, primeiro, os empreendedores. Os empreendedores vê aí um mercado gigantesco. Então você passa a ter hoje, por exemplo, comércios especializados em alimentos saudáveis. Você passa aí a ter academias, né? Você passa aí ter ambientes voltados para esse tipo de ação. Então é algo importante essa ação comunitária, né? Seja ela mediante aí uma questão do empreendedorismo, né? Ou outras mediante aí uma relação social entre essas pessoas propriamente dito, né? Uma associação que pretende ali criar uma horta, que pretende fazer alguma coisa nesse sentido. Ou seja, é um caminho que também deve ser considerado nessa hora. É óbvio que não é a maior solução do mundo, mas é um caminho que deve ser considerado nesse processo do desenvolvimento de uma vida saudável, de uma alimentação saudável, de hábitos alimentares saudáveis. Né? Desenvolvimento de habilidades pessoais por meio de processos participativos e permanentes, também é um caminho. E reorientação do serviço na respectiva da promoção da saúde. Né? A promoção da saúde é o que a gente pode falar melhor de saúde preventiva. O alimento tem muito a ver com esse caminho da saúde preventiva como um todo. Né? Depois disso, nós temos a prevenção e o controle dos agravos nutricionais. Aqui eu já comentei, aqui nós estamos falando basicamente sobre a questão histórica, né? E que o homem ele tem a sua relação cultural na sociedade onde que ele está, diferente no tempo e no espaço. Isso é fato, né? Isso é fato. A gente pode, e aí eu vou usar os próprios textos dados aqui pela política para a gente entender isso. Né? Por exemplo, em alguns períodos nós tínhamos desnutrição, altas taxas de desnutrição, né? Até ali na década de 70, por exemplo. Não é? Porém, em 2008, metade da população adulta com excesso de peso. Oxe, houve uma mudança, o agravo nutricional mudou. A maior preocupação na década de 70 era a desnutrição. Depois de 2008, a maior preocupação é a obesidade, ou pelo menos o excesso de peso. Né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? A gente não está falando que toda a população tem isso, mas mas é importante a gente perceber o processo histórico. Algumas comunidades são bem possíveis de ainda estar ali preocupadas com um processo de desnutrição. Né? Sim. Né? Por exemplo, crianças indígenas, quilombolas, residentes na região norte do país, né? Que tem ali famílias
extremamente pobres, que estão abaixo da linha da pobreza, né? Então pode acontecer também, nós temos que conhecer e combater que isso aconteça, né? Mas há uma mudança e isso vai ocorrer sempre no tempo e no espaço, né? Sempre vai acontecer isso no tempo e no espaço. Certinho? Então é extremamente importante que se haja esse estudo, né? E o acompanhamento dessas atividades em todo a, a atividade brasileira. Um outro exemplo que ele vem nos dar é a ideia do iodo, né? Do iodo aqui. Ele usa o iodo como exemplo, que coloca ali no sal, né? Coloca ali no sal, tal, certinho, porque é importante o iodo, tal. Então, ele vai colocando, a gente percebe o problema, é por isso que a gente fala de agravo nutricional e controle. A gente fala, calma aí, tem um problema nutricional, como resolver? Ah, as pessoas comem sal. Ah, mas comem sal demais. Beleza, vamos tentar diminuir o sal. Então, vamos colocar o iodo ali e tal. E aí, e criar campanhas para as pessoas comerem menos sal, né? Façam ali, cozinhem frio a sal, né? Com pouco sal. Então, há uma necessidade sempre de estudar isso. Por isso, os agravos nutricionais entram dentro desse processo, né? Desse processo em si. Beleza, 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 beleza. Beleza, aqui tá falando de questões temporárias, tal, né? Questões de pessoas com doença, né? Que também devem ser caracterizadas ali e ter uma ação nutricional específica, né? Um tratamento nutricional específico, porque ajuda elas durante esse processo, tá? E para a gente encerrar essa questão da política nacional, né? A gente tem que lembrar, como eu sempre digo, eu sempre disse em quase todas essas aulas que eu gravei, que todo o processo passa mediante o estudo, passa mediante a pesquisa. Se você não tiver fatos, se você não tiver pesquisa, se você não tiver estudo, você trabalha no achismo. E o achismo não ajuda em nada. Você tem que ter dados e, a partir desses dados, tomar as devidas medidas, as devidas ações, né? É exatamente por isso que no Brasil nós vamos ter ali, por exemplo, o CISVAN, que está dentro dessa política nacional, que nada mais é do que um sistema de vigilância alimentar e nutricional. Entenda esse sistema de vigilância alimentar e nutricional como um sistema de informação do Ministério da Saúde. Traduzindo, é um computadorzinho aonde que em vários lugares, em vários hospitais, em várias clínicas, em vários pontos, as pessoas alimentam aquele banco de dados ali com informações, aquelas informações se transformam em dados, aqueles dados se transformam em gráficos e aqueles gráficos nos dão informações mais detalhadas da atual situação brasileira em relação à nutrição, né, e a sua alimentação e a segurança alimentar que ela tem, e a partir dali conseguimos tomar medidas melhores, né? Começar a criar campanhas publicitárias, por exemplo, que pessoas reduzam o sal, que reduzam o açúcar, por exemplo, né? Que reduzam o carboidrato, que tirem ali, sei lá, evitem glúten, por exemplo, ou sei lá das quantas, né? As questões que podem vir aí a prejudicar a sociedade, ou maior, uma boa parte dessa sociedade. Então, para isso, há uma necessidade de um estudo profundo e que esse estudo profundo seja dado não só mente exclusivamente no achismo ou em pesquisas isoladas em ratos, mas também em um conjunto de ações onde você engloba a sociedade brasileira no processo de pesquisa. E é exatamente isso que ele pede aqui como pesquisa e inovação. O CISVAN é um sistema extremamente importante para que você consiga estabelecer questões alimentares e nutricionais na população brasileira, separado por região, por cultura, entre outras questões nesse sentido. Beleza? Tranquilo? Bom demais da conta. Lembrando que a questão alimentar e nutricional, pelo tudo que eu falei para você o seguinte, que a questão do alimento e nutrição, ele está no multifator. E o homem, ele muda durante esse processo. Então, toda a ação muda no tempo e no espaço, né? O brasileiro da década de 70 tinha um determinado formato no mecanismo alimentar, né?
no século XXI, ele tem um outro formato no mecanismo alimentar, nas atividades alimentares. E é exatamente por isso que, sem medo de ser feliz, a política vai nos dizer, e eu peço que você sublinhe, ele diz, olha, a pauta de alimentação e nutrição em saúde coletiva é uma pauta dinâmica. Exatamente por quê? Porque ela muda, porque o homem muda. A relação do homem com o alimento muda e sempre mudou no decorrer do tempo e do espaço. Pode mudar por vários fatores, questões naturais, um determinado alimento para de existir, né? Ou fica mais caro, ou fica mais difícil. 2, uma questão cultural, de educação para determinado consumo de determinado alimento, é uma outra coisa, né? Para eu encerrar, só mais um exemplo. O Brasil é, salvo engano, se não é o maior, é um dos maiores, mas eu acho que é o maior, produtor de soja do mundo. E soja é um produto que é um alimento que, até onde eu sei, faz algum bem para o ser humano, mas o brasileiro em si não consome soja. Ele consome soja ali no óleo de soja, que é péssimo, inclusive, né? Então, quando você tem uma situação como essa, como que nós somos o maior produtor de soja do mundo e não comemos soja? É uma questão cultural, é um processo cultural, né? Não cultural em todos os sentidos, tá? Cultura econômica, é óbvio que entra nisso. É óbvio que um produtor de soja prefere vender lá para fora e ganhar em dólar. Ainda mais porque o mercado brasileiro não tem a quantidade de consumidores para consumir aquela soja em si. Isso é óbvio, né? Então, mas vários fatores culturais entram aí. E é algo dinâmico. Se no futuro próximo o brasileiro começar a consumir soja in natura, começar a comer soja de uma forma mais adequada, por exemplo, só um exemplo bobo, né? É óbvio que esse mercado tem que mudar para atender melhor essa quantidade de pessoas aqui no Brasil que desejarão comer soja. E se isso acontecer, muda todo o processo, né? Se as pessoas, sei lá, substituírem o arroz pela soja, só uma suposição, acho que não vai acontecer não, mas só uma suposição. Pode acontecer, por quê? Porque é algo dinâmico, né? O processo alimentar é sempre algo dinâmico, por isso a política nacional ela é dinâmica nesse processo. Beleza? Crianças minhas, fico por aqui, até depois. Tchau, tchau.